Manhã de quarta-feira, dia 20 de novembro, o Festival Mental chega ao Porto amanhã. Nem mais. Arranca amanhã e fica pela cidade até ao próximo sábado, com centro na Casa das Artes. Temos connosco do Festival Mental a diretora Ana Pinto Coelho. Bom dia, Ana. Bom dia. E também a Catarina Belo, que é curadora deste festival. Olá, bom dia, Catarina. Obrigado às duas por terem vindo aqui até à Rádio Nova. Ana, para quem ainda não conhece o Festival Mental, é um festival de cinema, mas qual é o tema? O que é que está por trás disto? É um festival de cinema, é um festival de artes, é um festival sobretudo de informação e de informação pública através da cultura como plataforma. Tivemos este ano uma programação muito maior em relação ao ano passado e obrigada por nos receberem aqui outra vez. Que já acabámos toda a edição de Lisboa, estamos agora no Porto e no Porto vamos ter cinema, vamos ter uma mostra que a Catarina depois como programadora também poderá falar melhor. As M-Talks este ano nós vamos falar aqui no Porto de burnout e demências e depois também temos o filme principal. Temos obviamente os nossos convidados para falar nas M-Talks e eu penso que vão ser umas noites muito interessantes, como de resto foram o ano passado, para podermos discutir estas temáticas sempre com base num filme e portanto com a plataforma da cultura, tudo com vista ao combate ao estigma em saúde mental. Porque, Catarina, ainda persiste o estigma da saúde mental, que leva até muitas vezes as pessoas a não procurarem ajuda sequer, não? Sim, é verdade, e é por isso que nós também estamos a usar a arte e a cultura para tentar chegar ao público mais geral e mostrar que não há problema em falar destes assuntos. E daí o cinema ser um veículo de comunicação tão importante, porque as pessoas são mais abertas a ver filmes e depois mais tarde perceber qual é que é a mensagem dos filmes. E se calhar até reconhecerem-se numa ou outra história que ali vê, não é? Exatamente, correto. E o que é que temos para ver? O que destaca? O programa é extenso. O que é que temos para ver, Catarina? O que é que destacaria? Então, da nossa programação de curtas, que é a seleção oficial da Open Call do Festival Mental, foi feita uma programação só para o Porto, porque são menos dias que em Lisboa, mas é uma programação muito boa, que será dia 22 e dia 23. Tentámos fazer uma programação muito variada que falasse um bocadinho sobre vários transtornos psicológicos e várias coisas relacionadas com saúde mental, para tentar fazer o maior espectro possível para as pessoas poderem ver. Temos filmes de vários países, nomeadamente da Suécia, temos 3 portugueses este ano, estamos muito felizes, também trouxemos para o Porto. Temos do Reino Unido, Rússia, pronto, etc. Eu destacaria os 2 filmes que venceram este ano, que é o Através dos Andes, que é um filme da Suécia sobre uma relação familiar um bocadinho complicada por causa da adição ao alcoolismo do pai. O Norte da Europa tem uma maneira diferente de ver as coisas e de as colocar em cinema. Sim, é verdade. E este filme é muito sensível e aborda as coisas de uma maneira muito íntima e muito especial, porque o próprio realizador é o filho deste pai que se acabou por suicidar e, portanto, ele conta a história da relação que teve com o pai e da relação que tem presentemente com a irmã, que também se complicou muito por causa do alcoolismo do pai, que apesar de ser uma pessoa muito sensível e muito carinhosa por causa dos seus problemas, acabou por estragar um bocadinho a relação com os filhos e acabar por se suicidar. O segundo filme que também quero mencionar é o segundo vencedor desta edição, que se chama, em português Ficámos Todos Aqui, em inglês We Are All Here. É um filme de Glasgow, da Escócia, e é sobre o suicídio de um rapper chamado Lumo, e um bocadinho como é que ele chegou a esse ponto e os transtornos psicológicos porque passou, e mostra um bocadinho a viagem dele através de videodiários que a família mais tarde encontrou, dele a explicar quais é que eram os problemas porque ele passava, emocionais e até contraditórios dentro da sua personalidade. Ana, mas as conversas, estas talks também são muito importantes e escolheram 2 temas em 2 dias diferentes. Na sexta-feira vão falar sobre demência, ou é ao contrário? Não, é sobre demências, que nós associamos muito ao envelhecimento. É verdade isso, que é apenas algo que afeta as pessoas mais velhas? Isto numa sociedade que está cada vez mais velha, não? Eu por acaso fiz essa pergunta a quem esteve presente na M-Talk lá em Lisboa. Porquê é que será? E sim, é verdade. São primeiro mais as mulheres, e a razão disso acontecer tem a ver com a idade, exatamente. Embora haja demências muito precoces e que começam mais cedo, como nós já tínhamos falado na primeira edição, quando tivemos o Alzheimer. Aqui, nesta edição, que é importante mesmo, nós
queremos que as pessoas todas tomem conhecimento é que demências é muito mais que Alzheimer. E normalmente quando se fala de demências as pessoas associam apenas a Alzheimer. Vamos tentar nesta edição esclarecer mais isto, perceber que tipo de demências há, que demências afetam mais nas mulheres e nos homens, porque é diferente em termos de target, de idades e de estilo de vida também. E, portanto, esse é o objetivo de voltarmos a este tema, que penso que próximas edições se calhar já não será tão necessário, mas é muito importante, como disseste, numa população tão envelhecida e está a acontecer cada vez mais, esclarecermos e percebermos os graus de demência que há, o que é que de facto é demência. Caramba, qual de nós não se esquece de coisas, não é? E a partir de certa idade começamos a pensar, ups, ainda por cima somos senhoras, cuidado. Isto se calhar que vai ir ao médico para ver o que é que se passa, mas não, tranquilo, nem tudo o que tem a ver com perdas de memória ou esquecimento ou outro tipo de atitudes é logo um sinal de demência, tudo. Portanto, vamos prestar atenção a isso, esclarecer as pessoas, explicar o que é não é e pronto. Porque há muitas demências. As demências, Ana, praticamente todas, aliás, todas as doenças mentais ou não, causam também problemas a quem rodeia a pessoa que está doente, não é? Claro que sim. São os chamados cuidadores e sabemos o drama que isto tem sido, vemos nos telejornais em todo lado o que é que tem acontecido em Portugal com os cuidadores e com a falta de cuidado que há com eles, porque toda a família é afetada. Mas isto é com várias situações, é com as demências, como é também com, por exemplo, com as adições, quando temos um alcoólico em casa, que a Catarina está a falar do filme. Toda a família é afetada quando há um doente, mas vamos pensar assim, não interessa ser só de saúde mental. Quando há alguém doente à nossa beira, de quem nós gostamos, seja uma doença prolongada, crónica ou até rápida, repara, se o teu filho tem ou a filha tem uma gripe, alguém fica em casa. Portanto, é qualquer tipo de doença, a partir do momento em que nos cuidamos uns aos outros, toda a gente é afetada à volta. Seja a duração disto é que estamos aqui se calhar a falar. É um dia, dois, porque é uma gripe do menino que ficou em casa, ou é uma doença realmente prolongada e mais complicada, porque a pessoa é mais velha e não vai ter cura. E temos a perspectiva que se vai piorando, que se vai degradando, ou degradando não? até um final. Portanto, porque a perna partida há de voltar ao sítio, não é? Como mais fisioterapia, menos fisioterapia. Mas uma demência é bem diferente, não é? Sim, é. Claro que estamos a falar de coisas diferentes, mas mesmo a perna partida, todos os invernos, se calhar tu vais-te lembrar dela quando chega mais a umidade. E sabemos quando é que vai chover. Ora bem, tem essa vantagem, pelo menos. Ao menos há uma vantagem. É um aviso. Mas sim, pronto, isto só por dizer, estou aqui talvez a querer de estigmatizar às vezes em demasia, mas é verdade, quer dizer, todos nós somos feitos de físico, de corpo e mente, e portanto cada coisa no seu lugar, todas têm a sua gravidade e ao mesmo tempo a sua leveza, mas certamente todas uma forma de se lidar com. E na questão da saúde mental o problema é que ninguém sabe ainda muito bem como lidar com, porque se fala muito pouco disto. É só a diferença. A outra conversa no dia seguinte é para uma doença que tenha um target bem diferente, ou seja, é mais para a população ativa, mas não só para quem trabalha. O burnout, que é algo que se tem falado muito nos últimos tempos, não? Burnout tem a ver com, sim, sobretudo está em termos da Organização Mundial de Saúde e da World Health Organization, está muito focada no trabalho, é certo. E em determinadas profissões, como por exemplo a vossa. Vocês estão mesmo naquele target, jornalistas e toda a gente ligada à comunicação social. Cuidado, aviso vermelho. Mas não só, médicos também, sobretudo situações, vocês estão sempre com o relógio aqui. Isto é uma pressão permanente para toda a gente que trabalha, então é rádio e televisão, na imprensa também escrita, mas não tanto. Vocês têm um relógio permanente a ditar a vossa vida, o vosso trabalho, o vosso momento. E isto tudo ao longo do tempo vai criando um desgaste e uma ansiedade em permanência, pode levar ao burnout. Mas burnout, de uma maneira geral, e tratado como doença neste momento na World Health Organization, está a ser um caso muito sério nas sociedades modernas, porque a pressão não tem a ver só com o trabalho, mas com o ambiente de trabalho, com o ambiente das redes sociais que nos envolvem permanentemente e à qual nós todos temos que estar ligados para ter informação constante, ao minuto, ao segundo. E isto abrange não só também as profissões, mas, por exemplo, também toda a malta nova, os jovens, quem está em exames, quem está com pressões, quem está com coisas para fazer permanentemente e as atividades. Isto vem para os pequeninos, atenção, o burnout, há situações já de crianças com burnout, porque não só chega à escola, os pais ainda querem que tenha a atividade da ginástica e a natação e o mandarim e o escoteiro e isto e aquilo e aquilo. Portanto, não se deixa uma criança simplesmente estar.
ter o seu tempo. Portanto, todas Chatear-se. estas coisas. Dá um pontapé numa pedra, numa bola, sei lá, não é? Whatever, qualquer coisa. E muitas mas- vezes, Ana, também é difícil descobrir ali a fronteira entre o estou um bocadito cansado, já tirava umas férias e o já estar em burnout, não? Sim, mas há sinais, lá está. É por isso que é importante haver o festival e poderes voltar a falar destas coisas como deve, para as pessoas perceberem o limite e começarem a distinguir. Voltamos aqui a falar daquilo que temos desde o início: literacia em saúde mental. Perceber o que é que de facto pode estar a passar o limite e é preciso ajuda, ou o que é que também é ok, mal que nós não tivéssemos stress, certo? E iríamos atravessar uma rua sem medo. E levávamos com o carro em cima. Catarina, já agora, Sim. para acompanhar esta M-Talk, vai estar o filme do Damien Chazelle, que depois viria a ganhar Oscars com o La La Land, mas este também ganhou o Whiplash, que é sobre um aspirante e supostamente depois um grande baterista, não é? Mas que passa ali um mau bocado. Sim, é verdade. É engraçado porque é um filme complicado, porque há muita gente que não considera aquilo burnout e outras pessoas que consideram. Muito porque há esta associação da genialidade a um esforço para além do que seria normal, entre aspas. E nesta academia, onde se passa o Whiplash, muita gente defende que se o professor não excedesse aqueles limites e não passasse aquele limite, nunca conseguiria resultados tão bons dos alunos. Aqui eu deixo um bocadinho o espaço aberto para o debate, porque há de ser da opinião de cada um. Para nós decidimos escolher o Whiplash um bocadinho também por causa disto, porque é um tema um bocadinho dúbio, mas dá ali para perceber a quantidade de pressão e stress que uma pessoa consegue chegar e que é muito perigosa e que se pode tornar muito perigosa. Até a parte física, quando ele começa com as mãos Quando começa a sangrar, a sangrar exato. das mãos e tudo mais, o filme acaba por ser difícil até de se ver a certa altura, É verdade. porque se sente no corpo quase aquela a dificuldade A que ele tem. Já agora do outro filme, do O Poder da Música, do Demências, que é da primeira M-Talk, não é? Que é já amanhã. É um filme que tem o Depois Joaquim de da manhã. Almeida. Depois da manhã, sim, hoje é dia 20. Eu já estava no dia 21, peço desculpa. É o Poder da Música com o Joaquim de Almeida, não é? Exatamente, correto. É um filme que também escolhemos porque aborda a demência numa maneira um bocadinho mais geral, para não ser aquela coisa como a Ana estava a falar sempre do Alzheimer, e da perda de memória como um fenómeno em si, sem ser só dentro da demência e dentro do Alzheimer. Este mental arranca já amanhã, aqui na Rua Júlio Diniz, com a apresentação da incrível história de Soul e Shame, de Martina Fratura. Ana, um livro bilíngue. É um livro bilingue, a Martina é italiana, e então esta história, o livro vira-se ao contrário, e é de um lado português, do outro lado italiano. E é sobre que eu vejo aqui o fundo da caixa de Pandora, que lá estava, era a Esperança, se bem me lembro, não é? Que estava no fundo da caixa, com os males todos do mundo, com os males todos do mundo por cima. Era só abri-lo e pum, estourava. Isso é que era burnout. Exatamente. Muito bem, isto vai ser apresentado então amanhã no espaço, no espaço Atmosfera M, às 18h30. O festival depois decorre nos 2 dias seguintes na Casa das Artes no Porto, e podem saber mais em mental.pt. Agradeço à Ana Pinto Coelho e à Catarina Belo terem vindo aqui à Rádio Nova e também organizarem este festival.